Casas Carcaras. Bom, vamos começar aqui o Podcarca. O Podcarca, ele é uma ideia de um podcast que a gente tenta desenvolver e criar aqui em Maracás agora, aproveitar um pouco desse novo meio de comunicação, né? Que não é tão novo assim, mas tem ganhado força nesses últimos tempos, principalmente na pandemia. E a gente tenta construir ele aqui agora em Maracás, trazendo os maracaenses, trazendo o pessoal do Vale para poder discursar um pouquinho, conversar com a gente, trazer pautas interessantes aqui para a nossa região. E esse é o nosso podcast, é o Podcarga, está começando aí, bem-vindo a todos, uma boa tarde. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui o nosso professor Edelvitor Nascimento, conhecido como professor Vitor. Um prazer, uma honra estar aqui com você hoje. E aí a gente queria um pouco conhecer o professor Vitor, porque a gente conhece popularmente da escola, né? Professor da escola. Mas quem é o professor Vitor? Como é que começa essa história do professor Vitor? Bom, Bob, antes de mais nada, eu preciso agradecer o privilégio de começar esse podcast com você. A iniciativa é excelente, né? E ser o primeiro entrevistado para mim é uma honra. Bom, o que é que eu poderia dizer para mim? Eu sou uma pessoa comum de Maracás, de família de origem de agricultores, né? Tanto da família do meu pai como da família da minha mãe. Nascido aqui em Maracás mesmo? Nasci aqui em Maracás mesmo. A família do meu pai, né? Meu pai é Nelson Sá, era da zona rural aqui próximo, né? Da região conhecida como Lagoa dos Homens, logo depois do Morro da Contagem. Sim. E a família da minha mãe é da região entre Capivaras e Morro do Tatu. Sim, né? Então, sou de uma família simples, né? Mas uma família que sempre valorizou muito a educação. Então, essa ligação que eu tenho com a educação é desde muito pequeno. Né? Sim. Eu gosto muito de ser conhecido como professor Vitor, porque desde muito pequeno, né, eu já havia decidido que eu queria ser professor, né, inspirado por minha avó, que foi tão conhecida aqui como professora, né, era uma professora leiga, né, não tinha formação específica para a educação, mas abriu uma escola no âmbito rural, ajudou na educação de muitas pessoas, né, dava bancas, né, e inspirado, né, por essa figura, né, que é Elvira Sá, a autora do hino de Maracás. Inspirado por ela, eu desde pequeno desejei ser professor, né, e é o que eu me orgulho muito, né, ser professor e ser um professor de escola pública, de escola pública da minha cidade, da minha terra natal. Sim. Eu nunca saí daqui. Saí assim. Eu saí ocasionalmente, né, para estudar, precisei estudar um tempo no Jequié, né, morei algum tempo por lá e depois fiquei indo e voltando. Precisei me ausentar também ocasionalmente para fazer mestrado, né, continuo estudando agora, então estou sempre viajando, estou por Salvador, estou em Conquista, estou em Jequié. Nunca parei de estudar, não pretendo parar de estudar, mas me orgulho muito de ser professor aqui na minha terra natal, né? E acho que eu devo isso à minha cidade, sabe? Eu acho que por ter sido um estudante de escola pública, né? Eu nunca entrei como estudante em nenhuma instituição particular, nem no ensino básico, nem na universidade. Então eu me compreendo como um devedor, né, da educação pública. Sim, e é bacana a gente entender que parte da gente também é um compromisso desse retorno, né? Porque esse conhecimento não foi a gente, não foi eu e você que criou ele. Então a gente bebe um pouco dessa fonte e traz os nossos para beber dessa fonte também, né? Bacana também é ver que, por exemplo, eu sou um cara da roça também, né? Meus pais, meu pai é agricultor, minha mãe é aquela tradicional dona de casa. E minha mãe sempre fizeram muita questão de que eu estudasse. Então, assim, mesmo o pessoal na roça, né, assim, a parte da sociedade ali, no que se tange a informação, essas coisas, né, ter essa preocupação e já entender da necessidade e da importância que é frequentar uma sala de aula, né, assim. Então é muito bacana ver isso. A sua formação é em
Minha graduação é em letras. Em letras. Eu fiz letras na UESP de Jequié, cursei entre 2001 e 2005. Né? Depois fiz mestrado em estudos literários na Universidade Estadual de Feira de Santana, entre 2012 e 2014. Aí eu pretendia seguir no doutorado na área de literatura, mas dei um tempo, né? Fui estudar outras coisas, né? Fiz uma especialização em 2016, uma especialização em ensino de literatura, que também foi muito boa. E em seguida, entre 2017 e 2018, eu fiz uma especialização em antropologia. Sim. E aí, desde 2014 para cá, eu tenho pensado em outros temas que não são necessariamente da literatura, né? E esses temas estão atravessados pela antropologia, pela história local, pela memória, né? E aí, em virtude disso, eu entrei no curso de pós-graduação em Memória, Linguagem e Sociedade da UESP, né? Já estou completando 2 anos nesse curso. E A UESP de quê? a UESP de Vitória da Conquista. E desde então eu tenho pesquisado a memória construída em torno da religiosidade de matriz africana de Maracás. Mais precisamente de uma mãe de santo, né, que trabalhou em Maracás, na zona rural de Maracás entre a década de 70 e a década de 90, né, com práticas de cura, né, com uma tradição local que é bastante sincretizada, né, e tenho construído esse trabalho. Né, e essa mãe de santo é a minha avó materna. E imagino eu que deve ser meio, não é conflitante, mas assim, deve ser uma barra, né? Porque assim, Maracás tem essa herança, né, dessas vertentes de religiosas matrizes africanas, sempre houve isso aqui em Maracás, no entanto é negada, no entanto ela é posta de lado, no entanto ela não se faz assim, não que ela não se faça presente nos espaços, mas ela não tem a vez nos espaços, né, de ocupação desses debates, desses pensamentos. Essa religião de matriz africana que seria, você segue a linha da pesquisa? Na pesquisa é uma tradição local. Tradição local? É, uma tradição local que eu posso explicar. Como assim uma tradição local? Primeiro, assim, essa coisa de invisibilizar a religião de matriz africana é uma coisa muito presente em Maracás, porque Maracás é uma cidade essencialmente conservadora, né? Mas isso não é exclusivo de Maracás. Se você olhar assim, com um pouco de atenção, você vai ver que isso acontece até mesmo em Salvador, que é a cidade onde há mais candomblecistas, né? É o tempo inteiro tentando sufocar a linguagem do candomblé, né? Vituperar os seus espaços, as suas práticas, né? E é uma luta constante, que não é uma luta exclusiva do candomblé, né? É uma luta de todas as pessoas que por alguma forma sofrem preconceito em virtude desse conservadorismo da sociedade brasileira, né? Que construiu um ideal, né? Que a gente poderia dizer um ideal ocidental, né? Cristo ocidental, né? E que tenta fazer isso numa forma também de como se fosse um suicídio epistemológico, sabe? O Brasil vai se matando aos poucos. Sim, negando quem ele é. Negando quem ele é. Tentando atingir um ideal, sempre imitar alguém, né? O Brasil já quis ser a Inglaterra, o Brasil já quer ser a França, agora o Brasil quer ser os Estados Unidos, né? Então, assim, essa negação e busca por uma identidade ideal, que é a identidade do outro, é uma espécie de suicídio epistemológico. A gente está se matando aos poucos. Mas os outros, né, que sofrem com essa reação, né, os outros precisam lutar, precisam reagir. Né? Então, assim, explicando, eu sou iniciado no candomblé, né, como eu falei, a pessoa que eu pesquiso, né, essa mãe de santo é minha avó biológica, minha avó materna, mas eu não sigo a tradição dela, embora eu tenha frequentado as práticas dela quando eu era pequeno, que foi meu primeiro contato com a religião. Mas eu me iniciei no candomblé em 2015, estou completando agora 7 anos de iniciado no candomblé aqui em Salvador, né, que é outra coisa, não é o que se pratica aqui, né, não é o que historicamente é praticado aqui, embora, né, a gente saiba que podem aparecer alguns terreiros, né, alegando esse pertencimento, mas tradicionalmente não é.
O queto é uma das tradições mais conhecidas de Salvador, Recôncavo, né, do litoral da Bahia. E me iniciei lá no Bacheloreá, com o Júlio Braga e Pajé, Gerry Guimarães, que é também filho de Maracás. Hoje frequento lá no Bacheloreá o Axerengui, né, que foi fundado pelo meu pai aqui, Adalto Barilé, em Vitória da Conquista. Então eu tenho essa ligação com a religião. Mas o que eu pesquiso é o que eu chamo de tradição local. É um termo que eu tenho tentado cunhar dentro do meu texto. Eu não sei se eu consigo explicar muito bem. Mas o que é que eu chamaria de tradição local? É um candomblé muito próprio de nossa realidade, né? Que foi construído durante séculos e que, em virtude do seu sincretismo muito intenso com as tradições indígenas e também com a tradição católica, as pessoas confundem com Umbanda. Né? Então, assim, inclusive muitas dessas tradições passaram com o tempo a ser chamadas de Umbanda, porque observam, né, a Umbanda talvez a religião mais tradicional depois da católica é a Umbanda, né, a mais conhecida no Brasil. Mais do que o candomblé? Sim, a Umbanda é mais praticada do que o candomblé, porque a Umbanda se espalhou pelo país de maneira muito mais fácil. Só que uma coisa que a gente precisa contextualizar, a Umbanda, ela é de origem do Sudeste. Ela nasceu no eixo Rio-São Paulo, nasce no Rio, né, no final do século XIX, início do século XX, se espalha muito pelo interior de São Paulo, né, pelas periferias. É uma tradição que tem essa coisa do sincretismo, né, entre o espiritismo kardecista, a Igreja Católica, o candomblé, né? Então é uma amálgama dessas compreensões diversas, né? E forma-se então a Umbanda. Então, o que é que eu descobri na minha pesquisa? É que essa tradição que eu estou estudando, ela não era chamada pelos seus adeptos de Umbanda. Porque a palavra Umbanda não era muito conhecida em Maracás, sei lá, na década de 70. Ela não era muito conhecida. Ela só começa a ser conhecida com o tempo. E aí vem essa assimilação. Talvez por isso, muitos terreiros passaram a ser com a rotulação daquele, né? Por compreender que existem várias semelhanças. Não é? Tá. Isso eu não posso negar. Há várias semelhanças. Mas por que é que eu digo que essa tradição que eu estudo não é Umbanda, e sim uma tradição local do candomblé? Primeiro porque essas pessoas afirmam que é um candomblé. Então, do ponto de vista etnográfico, antropológico, eu não posso dizer que ele não é de candomblé, porque ele é complicado, né? Ele é o que ele diz que é. Né? Segundo, essas tradições maracaenses são as raízes dessa tradição são anteriores ao surgimento da Umbanda no Sudeste. Entende? Sim. A Umbanda no Sudeste surge nessa transição do século XIX para o século XX, como uma espécie de vertente, inicialmente uma vertente do espiritismo kardecista, né? E depois se desdobra e ganha... Vai ser um diálogo bem próximo ao kardecista sim. Ele se entende muito. Aí depois começa a ter um pouco mais de autonomia e vira uma religião por si só, né? Mas as tradições de Maracás, as raízes dessa tradição, estão bem antes. Estão na fundação do município, nas práticas do curandeirismo, nas relações com os indígenas, dos indígenas locais, nas relações com os negros que foram escravizados e trazidos para cá logo no início da colonização, entre o século XVII e o século XVIII. Né? Para Maracás? Para Maracás. Então, essa tradição foi se construindo com um sincretismo próprio. Embora tenha semelhanças com o sincretismo próprio da Umbanda, aqui é um sincretismo diferente. Entendi. É bacana. A história religiosa de Maracás, ela fica meio que apagada assim, né? Porque você tem posteriormente a chegada da Igreja Católica e tanto que você fala assim, os nativos de Maracás, os índios nativos de Maracás. E há pouco a gente discutia, há pouco tempo atrás, estava discutindo, os índios eram de Maracás ou eles passavam por aqui, como é que é essa história? A gente não entendia um pouco dessa história. Da nossa própria história, né, maracaense, pelo menos por mim assim, a gente cresce meio que sem entender as nossas raízes, sem entender quem somos, de onde viemos.
E a gente, é o que você falou, né? Não é do Brasil a especificidade de ficar se espelhando no outro. Marancaense, eu penso assim, né? Que eu mais novo, eu tinha muito essa visão de que a gente olha muito para outros lugares, se espelha muito em outras cidades, outros países, e esquece de rever a nossa própria história. Sabe? O professor Vitor parte daí, nasce ali na roça, cresce, vai estudar, passa pela faculdade de letras e vem dar aula aqui em Maracás. Pouco tempo a gente teve o lançamento de um livro. Conta um pouco pra gente desse livro aí. Bom, esse aqui é um livro organizado por também maracaense, o Washington Nascimento, né? Parece que ele nasceu mesmo em Jequié, mas a família dele é de Porto Alegre. Ele cresceu no povoado de Porto Alegre. Né? Hoje ele é professor da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, mora lá no Rio de Janeiro. E ele propôs esse livro, né? O título é Antônia Onça e o Mestre em Amansar Brancos. E é um livro organizado em vários capítulos, né? E eu tive a honra de escrever em parceria com Ivana, minha esposa, e o próprio professor Washington, esse capítulo, aqui que começa na página 105, né? Os Maracá, História, Etnogênese e Cultura no Sertão dos Maracás. Sim. Que é o quarto capítulo do livro. Bom, o livro é sobre várias etnias indígenas do interior da Bahia. Né? Os indígenas de Jequié, de Vitória da Conquista, né? De parte da Chapada Diamantina. E esse capítulo nosso, né? Que vai da página 104 até a página 150 mais ou menos, é especificamente sobre os indígenas Maracá e esse processo de etnogênese, né? Que é o ressurgimento dessa etnia Maracá. Sim. Né? O ressurgimento quanto descoberta, né? É uma redescoberta. Ela está aí. Os indígenas Maracá nunca foram extintos, como a memória oficial tenta nos convencer. Né? Mas eles nunca foram exterminados. Eu digo isso com muita segurança porque as nossas bases, as nossas fontes historiográficas, né? Aquilo que a gente consultou, em nenhum momento há essa afirmação de que os Maracá foram exterminados. Agora, assim, como não há uma documentação escrita, acredito eu que não haja, ou se havia, a gente não tem esse acesso, pelo menos eu não tive, como que a gente fundamenta, por exemplo, um trabalho desse seu, de uma pesquisa? Como que você fundamenta esses dados com o que você coloca no livro aí? Não, é que tá, existem muitos documentos. Existe muita coisa sobre os Maracá. Infelizmente, a investida dos portugueses contra os Maracá, diferente do que ocorreu, por exemplo, com as etnias de origem tupi no litoral, contra os Maracá, o interesse era só mesmo a dominação. E isso impediu, por exemplo, que se registrasse a língua dos Maracá, o que é uma perda irreparável, né? Que se descrevessem os ritos religiosos. O contato que os portugueses resolveram ter com os Maracá no século XVII foi mesmo para invadir, dominar, capturar, né, para a escravização e tomar o seu território. Então não houve esse cuidado. Por outro lado, o próprio colonizador, eu acho que ele não sabia que estava fazendo esse serviço. Quando ele descreve o que ele fez, ele deixa transparecer que, na verdade, ele não conseguiu dominar completamente o território. Entende? O território continuou sendo dominado por muito tempo pelos indígenas. Primeiro é o seguinte, uma dúvida que eu alimentava, né, que eu acho que foi uma dúvida saudável, porque foi essa dúvida que me moveu a pesquisar. É aquela coisa assim, poxa, indígena aqui, exatamente aqui, aqui nesse frio, né? Coisa estranha, geralmente indígenas estão às margens de grandes rios e tal. E essa dúvida ficava, né, o tempo inteiro me incomodando. Aprofundando na pesquisa, percebi que de fato, aqui mesmo, nesse Planalto, embora os indígenas Maracá não fossem só desse Planalto, né? É uma das maiores etnias do interior baiano. Então, preocupação territorial. Então, havia dezenas, talvez centenas de pequenas aldeias Maracá que iam desde a margem direita do Rio
rio Paraguaçu até a margem esquerda do rio de Contas. Então é uma etnia extremamente numerosa. Mas aqui, à margem da nascente do Jiquiriçá, é que estava, o que está registrado nos documentos da própria colonização, né? Estava localizado o que eles chamavam de a Grande Aldeia Maracá. Ou seja, o maior aldeamento, o maior ajuntamento dessa etnia estava aqui. Quando há a invasão, isso entre 1670 e 1674, tem as últimas investidas contra esse grupo, né? Porque havia outras tentativas décadas antes, né? Uma na década de 50, depois tentaram novamente, não conseguiram, e aí eles efetivam a ocupação do território nessas invasões que ocorrem entre 1670 e 1674, que são 4 expedições durante esse período, capitaneadas por Baião Panite, né, subindo pelo rio Paraguaçu, né, e tomando como base estratégica militar aquela povoação que hoje se chama João Amaro, que está às margens do Paraguaçu. Sim. Tem gente que não sabe, mas João Amaro era o filho de Baião Panite. O nome daquele povoado é justamente em homenagem ao colonizador. Porque o João Amaro recebeu aquela vila com uma recompensa. Se chamava Vila de Santo Antônio, o nome completo era Vila de Santo Antônio da Conquista do Sertão dos Maracá. Porque lá era como se fosse um quartel-general, um forte, sabe? Um ponto de apoio para eles, né? Um ponto de apoio, uma base militar. E aí, a narrativa diz que eles saíam de lá e faziam voltas por esse território no sentido sul. Né? Então, eles giravam nesse território que nós estamos agora. E durante todas essas investidas, eles sempre conseguiam alcançar alguma aldeia. Só que a primeira eles só conseguiram levar 7 pessoas capturadas. Então foi considerado uma derrota. Né? Aí, por insistência, eles conseguem novamente dinheiro e tal, tentam novamente. Mas por que as 3 primeiras investidas são consideradas assim... Não, as 2 primeiras são consideradas fracasso total. Não é por incompetência de Baião Panite. É muito mais pela competência dos indígenas. Sim. Tá? Que passou a ser conhecido como pertinazes, seguros no golpe, né? Ou seja, pessoas resistentes. E também, né, a leitura que eu fiz dessas fontes, essa leitura me revelou também que não eram só pessoas valentes, eram pessoas estrategistas. Eles dominavam muito bem a estratégia de guerra. Ou seja, não era só reprimir o ataque, eles também bolavam como era a melhor forma de fazer isso. Né? Isso, justamente. E muitas vezes eles se aproveitavam também de uma certa burrice do colonizador, porque o colonizador invadia, né, e tinha na sua visão de mundo que são selvagens, né? São pessoas, né, eles não sabem estratégia militar. Então se aproveitavam desse desconhecimento, né, para bolar estratégias. Né? Uma delas, por exemplo, em determinado momento o grupo de Baião Panite está parado, descansando em algum lugar, e eles ouvem um grupo de indígenas fazendo um barulho que era, na época, tipo um barulho de paz, né? Então pede para se aproximar. Me parece que havia ali algum tradutor, algum intérprete, né? E aí eles fazem um contato e um dos portugueses chega a dizer assim: olha, nós não queremos briga com vocês, nós vamos inclusive... Aí essa pessoa diz: olha, esses aqui não são brasileiros, né? Se referindo a Baião Panite, porque Baião Panite é de São Paulo, né? Se você for observar a divisão do Estado brasileiro na época, não era assim, o Brasil não era unificado, né, propriamente dito. Né? Isso aqui eles não são brasileiros, eles são de outro lugar e eles estão dispostos a dar suas filhas
para casar com os filhos de vocês e vice-versa, para fazer um acordo de paz. E aí estavam se achando inteligentes, né? E os indígenas ficam por ali um tempo, conversando e tal, e saem como se fossem pensar nessa proposta, né? Só que depois o que se revela é que durante aquele momento em que eles estavam conversando e que os portugueses achavam que estavam enganando os indígenas, eles estavam desocupando a aldeia. Eles estavam saindo. E aí, algumas horas depois da saída dos indígenas, um dos portugueses é alvejado com uma flecha. Eles estavam cercados. Sim. Um grande ataque indígena. Quando os portugueses tentam alcançar, já está escurecendo, né? E quando eles chegam à vila é completamente incendiada pelos próprios indígenas. E eles ficam perdidos no meio da mata, no escuro. No outro dia, quando eles tentam recuperar, eles não encontram mais rastro de ninguém, não conseguem rastrear nada e ficam completamente perdidos. E eles voltam com um homem ferido, vários outros doentes, né? Gente morrendo de fome, morrendo de sede, e de mãos abanando como derrotados. Sim. Então, cada vez que eles tentavam, era uma estratégia diferente dos indígenas. Só que na última, o que acontece? Tem um cara chamado Hinojosa, Manuel de Hinojosa, que eu considero como o verdadeiro colonizador de Maracás. Porque, basicamente, ele coloniza até a João Amado. Sim. Mas Hinojosa é o responsável pela última entrada nesse planalto. Ou seja, ele é mais o interior desse planalto, né? Aí o que ele faz? Ele, num golpe de sorte, ele encontra algumas mulheres e crianças tomando banho num riacho, num lajeiro. Ele captura essas mulheres, né? E o que a gente deduz da narrativa é que ele tortura essas mulheres e crianças, né? E aí um deles entrega a localização da grande aldeia, que é aqui. Então eles entram de surpresa. Mas mesmo assim, a narrativa diz o seguinte, que eles só conseguem capturar uma parte, uma outra parte eles conseguem assassinar, né? Um pequeno grupo se rende e fica. Mas está textual lá que a maior parte dos indígenas consegue fugir, tomando a direção oeste, ou seja, direção aí da Chapada e tal, né? Que eles tomam a direção oeste. E eles não são encontrados mais. Então, esses indígenas são os que depois se associam com os Paeá no Alto Paraguaçu, outra parte vai para a região de Vitória da Conquista, né, do Sertão da Ressaca, e outra parte vai cada vez mais para o sertão, principalmente da região da Chapada, Barra da Estiva, né, e se esconde, né, nesses lugares mais difíceis, que só vão ser alcançados pela colonização algum tempo depois. Né? Os indígenas Maracá, que foram para o Sertão da Ressaca, só são alcançados pela colonização 100 anos depois. Ou seja, o indígena Maracá, ele viveu e vive. Vive. Uma coisa que eu acompanhei o lançamento desse livro com vocês, e uma coisa que a Flávia Maracá, né, que é uma das protagonistas, também falou lá, e eu achei muito interessante, e é uma coisa que é para ser desmistificado mesmo, é de tirar esse estereótipo do índio. Porque assim, a gente está acostumado, ligado à televisão, a ver o índio do Amazonas, do Pará, estereotipado, aquele índio como a história pinta. Mas a gente tem que entender que esse processo de colonização, de povos chegando e saindo, miscigenou demais, e a forma do indígena era diversa. Uhum. Ou seja, não dá para olhar para o cara hoje porque ele não tem cabelo liso, mas é que ele não é índio. Então assim, a gente tem que buscar compreender a diversidade e o contexto, o arranjo estrutural histórico com que se forma o Brasil e, no caso específico, dos Maracá. Muito bom. É coisas novas, muita coisa eu não sabia. Olha, uma coisa a gente precisa entender. O fato de ser miscigenado, né, para o indígena atual, que ele é o descendente desse indígena primordial, digamos assim, o fato do indígena contemporâneo ser miscigenado não é culpa dele. De fato. É culpa do colonizador. De fato, né? Né? De fato. Então, ninguém pode utilizar esse argumento para dizer assim, você não é mais indígena, você
perdeu o direito de ser indígena. Como é que eu perco o direito de ser indígena? Porque o meu antepassado sofreu uma violência. De fato. E grande parte desse arranjo familiar, né, do índio com o homem branco e as outras civilizações que ocuparam, foi, na sua grande parte, uma coisa imposta, né? Não foi um consensual. Não rolou um amor entre os dois e daí nasce uma prole. Mas grande parte dessa galera é abusada, né, violentada. Então, assim, tem que entender o estereotipo, a complexidade do que se forma, e é isso. Não dá para deslegitimar ninguém enquanto se afirma em tal categoria, em tal posição, para te dizer, não, você não é, porque você não parece. E por outro lado, assim, costuma-se dizer também, a pessoa não está na aldeia, então ele não é indígena. É outra coisa, o indígena contemporâneo não está na aldeia, também não é culpa dele. Porque não foi o indígena que resolveu sair da aldeia. Foi a cidade que foi construída em cima da aldeia. É outra coisa que o nosso texto diz. A aldeia Maracá não foi destruída. Ela não foi derrubada. Entende? Diferente das aldeias do litoral, a aldeia daqui era construída com casas de pau-a-pique, barro, né? Taipa está lá muito bem descrito, que eram estruturas de vara com preenchimento de barro misturado com outras coisas. Dentro dessas casas havia, por exemplo, fogões rudimentares. Essas casas tinham portas. Ao redor dessas casas havia cercas de vara para proteger tanto de animais, né, selvagens, como também para manter dentro desse espaço domiciliar alguns animais capturados. É a própria alimentação deles, né? Sim. E aí, o que acontece? O colonizador que chega, que passou vários perrengues, tem uma parte da narrativa histórica que diz que eles tiveram que beber, em algum momento, água de dentro dos gravatás. E aí, depois de alguns dias, não tinha mais água nos gravatás, eles tiveram que beber a própria urina. E sofreram muito para conquistar esse espaço aqui, para invadir, para tomar. E será que seria inteligente da parte desse colonizador chegar e derrubar essas casas, destruir essas casas? De forma alguma, né? Você quer uma vila? Entende? Então, assim, a vila de Maracás, que foi construída aos poucos, ela não foi simplesmente assim, olha, passa um trator em cima dessa aldeia e vamos agora construir as casas à moda portuguesa. Isso seria impossível. Não havia infraestrutura para isso. O que acontece é que os portugueses ocuparam a aldeia, né? Mantiveram nessa aldeia ainda alguns indígenas que foram rendidos. Esses indígenas se renderam, não foi por covardia, foi por estratégia de sobrevivência. Né? A gente sabe que toda guerra, em um momento, alguém tem que se render com uma estratégia de sobrevivência. E esses indígenas ficaram aqui. Alguns, inclusive, né, aceitaram colaborar com a própria colonização, né, para manter a sua vida e a vida da sua família. Entende? Então, assim, aos poucos, essa aldeia foi sendo reconfigurada para dar origem à vila. Né? Aí a vila, quando ela começa a tomar cara de vila mesmo, é só uns 50 anos depois dessa invasão. Ela começa a ter construções mais ao estilo português. Né? E ela, por muito tempo, ela mantém ainda aquela configuração semi-rural, típico da aldeia. Entendeu? Então, a aldeia está ali. Às vezes as pessoas perguntam, assim, tem vestígio? Seria um pouco difícil ter vestígio. Por exemplo, digo aqui em Maracás, né? Seria um pouco difícil ter um vestígio, por exemplo, sei lá, coisas de barro, alguma coisa assim, porque a colonização soterrou a aldeia, entende? Sim. As construções foram se sobrepondo, mas está aqui embaixo. Se fizer uma escavação, a gente vai encontrar os vestígios dessa aldeia antiga. Muito provavelmente
ali na Simplício de Crissá, né? Na praça, né? Tudo indica que a praça era o lugar desse aldeamento principal, né? Provavelmente a gente encontraria, mas está embaixo de nossas casas, está embaixo de nossas ruas. Né? E procurar uma aldeia, né? Na história eu acho um pouco complicado, porque a aldeia é isso aqui. Ela foi reconstruída, transformada. Sim, transformada, de fato. Bacana. Esse não é o único trabalho, né? Eu conheço, pelo menos eu vejo que o seu tempo também milita aí através da literatura, tem poesia escrita, tem livro. Fala um pouquinho pra gente de como é que é essa veia artística aí. Fala. Deixa eu só... Chegou uma pergunta aqui de Euler. É Euler? O povo Maracá vivia entre o Paraguaçu e o Rio de Contas, sim. É isso mesmo, é tudo. Paraguaçu. Não era exatamente a margem direita, mas era predominantemente a margem direita, né? Sim. Inclusive tem aqui no livro um mapa desse território, né? Que engloba, né? Acho que não daria para mostrar, mas assim... Eu vou postar depois a capa do livro para quem tiver curiosidade e coloco o seu perfil lá para quem tiver interesse. Seria todo o Rio Paraguaçu e todo o Rio de Contas, né? E aqui a gente está no meio, no centro, né? Aqui a cidade de Maracá está mais ou menos a meia distância entre um rio e outro. Não é? Sim. O limite oeste desse território é a própria Chapada Diamantina, onde nascem esses dois rios. E o limite leste é a faixa costeira dominada pelos índios de origem tupi, que eram inimigos dos índios de Maracá. Então a gente alcançava todo o Vale do Jequitinhonha. Então dominavam 3 rios, né? O de Paraguaçu, o de Contas. Ou seja, a gente não está falando só de um território maracaense, a gente está falando de um território regional, né? Regional, justamente. Território regional. E essa... É claro que também não era só os maracás que viviam aqui, né? Havia outras etnias. Porque a gente não pode confundir a organização territorial indígena com a divisão geográfica e política ocidental. Que tem hoje. Então, assim, não há esse limite tão claro. Evidenciado, né? Muitos indígenas de outras etnias atravessavam esse território. Né? Alguns amigos dos Maracá, com acordos, outros inimigos. Né? Atravessavam mesmo com batalhas, né? Às vezes por disputa de território, disputa de alimento, né? Disputa de água, outras fontes de recursos. Os próprios Maracá, assim como os Paiaiá, desciam uma vez por ano o rio Paraguaçu até a Baía de Todos Santos, né? Para a pesca de tainha. Então, eles iam lá, passavam a temporada, pescavam tainha para fazer a farinha de peixe, né? Que era um dos principais alimentos dos indígenas. E, assim, o fato de transitar, é claro que alguns ficavam por lá, né? Havia em vários momentos acordos, né? Entre etnias, né? Para permitir determinada passagem, essa coisa de uma etnia dar a sua filha para se casar com um outro da etnia. Sim, Isso aí sempre aconteceu. Mas o território era tudo isso aí. Né? Quando a gente fala de Maracás, a gente está falando só dessa principal aldeia. Sim. Mas a etnia está espalhada por tudo isso aí. Sim. E é o que você falou, é aquela visão mesmo de não confundir o termo território que a gente tem ideia hoje do que é o território para eles, né? E até porque as relações humanas elas acontecem, então acontecendo por eles também. E também assim, a ideia de posse de terra, né? Ela não é uma ideia comum entre os indígenas. A posse da terra. Da propriedade daquela. A propriedade, não. Existe sim a ideia de território, diz assim, olha, esse espaço aqui, eu estou em uso desse espaço, né? Em virtude dos recursos que estão aqui, e eu não permito a sua entrada porque os recursos são insuficientes. Então, aqui tem uma água, mas essa água aqui é do meu povo, então não venha. Né? Sim. Aqui tem caça, mas aqui é suficiente só para a gente. Então, esse tipo de conflito existiu por conta disso. Não por uma divisão de terra, de dizer, olha, desse morro para lá é meu. Não existe. De fato.
A galera que estiver aí acompanhando e quiser fazer perguntas, pode ficar à vontade. Inclusive, tem uma pergunta, né? Pode passar. Como era a organização política dessas tribos, pela quantidade de território entre rios, era um pedaço de terra extenso? Sim. Eu acho que mais ou menos o que a gente trouxe agora. Não era bem uma organização. A ideia de Estado, por exemplo, não existe. Não existe. Eu penso um líder indígena daquela época, né, muito mais como um sujeito que está disposto a defender a vida e a segurança alimentar dos seus. Né, que ele entende ali a aldeia, né, o seu grupo, como uma macro-família, né, que ele precisa proteger. Então, assim, não existe uma organização fixa. Eles não são completamente sedentários. Né? É tanto que muitas aldeias, por que uma das estratégias é tocar fogo na aldeia? Porque eles tinham outros lugares para ir. De fato. Só com fogo porque eles já têm um outro lugar preparado. E essa ideia de que eu moro aqui é uma ideia nova, não é deles. Eu estou nesse espaço, eu sei bem o que você falou, eu estou nesse espaço. Então... E assim, tem um outro texto que eu li que mostra o seguinte, que eles passavam um tempo em determinado aldeamento, não é? Mas quando começava a escassear os recursos, como água, ou alimento, caça, etc., eles abandonavam e levavam só o essencial. Só o essencial. Sim. E tinha que ser só o essencial, porque eles tinham que andar na mata fechada, carregando criança, idosos, mulheres grávidas, doentes, né? Levando nas costas. E eles conseguiam se deslocar, em média, apenas 10 km por dia. Mas eles se afastaram daquele aldeamento principal e conseguiam, por exemplo, chegar a um outro aldeamento que eles já tinham passado antes, Sim. que ficava aí a cerca de 30, 40 km de distância. E por que ele ia para lá? Porque como ele já tinha passado por lá, ele sabia que lá ele tinha deixado plantado mandioca, né? Que lá, como ele tinha muito tempo que não ia lá, tinha água sobrando, que lá tinha caça sobrando, né? Então ele chegava lá e reorganizava. Sim. Quando isso acabava, ele voltava para outro território, ou ia para um segundo, ou terceiro, ou quarto território. Então assim, não é uma organização fixa, né? Essa coisa do sedentarismo absoluto. Existe um território, né, mais ou menos determinado por esses rios. E por que determinado por esses rios? Porque quando eles chegam do outro lado do rio, eles encontram lá os camacã, encontram, né, lá para cima eles vão encontrar os paiais, outras etnias. E essas outras etnias, por mais que houvesse assim, acordos temporários de paz, é claro que ele não poderia invadir esse território, porque os outros também estão preocupados com a sua alimentação. Então, esses conflitos eram construídos basicamente por conta disso. Alimento e segurança. Não é? Sim. Mas não há uma organização geográfica, digamos assim, tão definida desse território. Sim. Acho que aí eu respondo, né? Aí você tinha perguntado sobre literatura. Sobre sua vida artística, você declama, você escreve, como é que é isso aí? Ao declamar, ultimamente bem pouco. Minha memória não é tão boa, não. Mas eu escrevo já há algum tempo, né? Minha formação em literatura, por conta disso, né? Desde a adolescência eu sou apaixonado pela literatura, pela poesia. Inclusive esse outro livro aqui que eu estou lançando esse ano, Cidade Feminina, é a minha dissertação de mestrado sobre a literatura de João Cabral de Melo Neto. Mais precisamente sobre o último livro de João Cabral de Melo Neto, que se chama Sevilha Andando. Né? E foi um trabalho que eu gostei muito de fazer, né? E como eu encerrei esse ciclo de estudo da literatura, eu resolvi lançar o livro para fechar mesmo, né, essa discussão. Então, assim, desde a adolescência que eu me envolvia com a literatura, fui fazer letras, aprendi um pouco mais da literatura lá. Em 2007 nós fundamos o Grupo Com Cris aqui, eu e minha esposa,
Edmar, Inácio, meu irmão Marcelo, a Leandro Sena, a Ilana, várias outras pessoas, né, naquele início do grupo. E o objetivo do grupo era fazer mesmo recital. Né? Então nós recebemos naquela época aqui vários autores baianos e até de fora da Bahia, né? E montamos espetáculos de recitais e tal. Então naquela época era muito bom em recitar. Mas recitar é um negócio que precisa de exercício, né? E já há um tempo eu não estou exercitando mais, mas continuo escrevendo poesia, né? E pretendo lançar em breve um livro com os meus poemas, né? Estou com um projeto aí. A ideia seria lançar ainda esse ano, mas como a gente já está quase entrando em outubro, eu estou vendo que vou ter que deixar para o ano que vem. Mas esses livros trabalham assim, tipo, em cima de um tema, ou sei lá, você vai escrevendo de acordo com a emoção que você está sentindo, ou com coisas que você visualiza, como é que... Esse processo criativo é bem pessoal de cada um, né? Uhum. Cada um tem sua forma de compor, de escrever, de cantar, então... Olha, Bob, a maior parte do que eu escrevo é isso que a gente chama de poema de ocasião. Né? Como eu estou lendo o tempo inteiro, então assim, a coisa da poesia fica fervilhando na cabeça da gente, né? Às vezes o jogo de palavra, a configuração inusitada de uma frase, uma coisa assim. Então fica o tempo inteiro incomodando a gente. E aí... No bom sentido. E aí, em algum momento, surge um tema. E esse tema é em virtude do que a gente está vivendo, do que a gente está presenciando e tal. Sim. Isso é o que a gente chama de poema de ocasião. Mas também, como eu sou um leitor e um admirador de João Cabral de Melo Neto, eu gosto também da ideia de escrever poesia a partir de um eixo temático. Sabe? Pego um tema que é da minha predileção e construir assim, uma sequência de poemas ou então um poema longo, né, sobre determinado tema. Então eu tenho alguns trabalhos aí, mais ou menos construídos nessa perspectiva, como é o caso de Canto de Concris, que são um pouco mais de uma dezena de poemas decassilábicos, né, sobre a própria experiência do Concris, de recitação, né, e um conjunto de poemas que eu estou terminando ainda, chamado Xirê, que vai compor esse livro. Né? Mas além desses poemas, né, que tem um eixo temático, a maior parte dos poemas que eu vou colocar no livro são desses assim, de ocasião. Né? Sim. Às vezes uma angústia que a gente tem, em virtude do que a gente está vivendo, da política. Né? Várias angústias a gente tem passado. E aí a gente vai construindo. Inclusive, falando de momentos que a gente vive, um passarinho me soprou no ouvido que você movimenta um partido aqui em Maracás. O pessoal quer falar disso também? Quero. Eu acho importante falar. Né? É bom. Eu comecei minha militância muito cedo com o PT. Eu aprendi... Só um parênteses. É até emocionante ouvir dizer assim, comecei muito cedo, porque eu nasci aqui, cresci aqui, estudei aqui durante quase toda a minha vida, saí só para nível superior, né? Mas assim, a nossa geração não teve essa experiência da militância. A gente não discutiu política. Como assim se passa por uma sala de aula e não discute política? Sim. Sabe? Então ouvir um cara que vem antes de mim e fala assim, não, a gente militou muito cedo, é sinal de que Maracás tem uma história que a gente não conhece e o podcast vem nessa linha, sabe? De tentar resgatar coisas que sobre o nosso povo e que a gente desconhece às vezes. Mas Maracás sempre foi dessa forma. Maracás sempre evitou a política. Uma das formas de encerrar um assunto em Maracás qual é? Mas não, isso aí é política. Pior que é. Muda de assunto, essa é política. Assim, essa rejeição à ideia de política, né, sempre existiu na minha juventude também. Só que eu convivi com algumas pessoas que eu diria assim, eram pessoas diferentes. Sabe? Trouxe o gatilho, né? No meu ensino fundamental eu me lembro de assistir uma palestra, eu vou preservar alguns nomes, mas assistir uma palestra, né, de uma pessoa que maracaense, estava vindo da universidade e tal, e falando um pouco sobre o que era socialismo e tal. Essa pessoa era filiada ao PT. Eu ouvi aquilo, fiquei, né, com uma curiosidade, né? Outra coisa que
tinha uma relação, né, em virtude da minha avó paterna, eu tinha uma participação na Igreja Católica, né? E tinha o movimento jovem e tudo mais, Sim. Que era uma espécie de formação política. Sim. Embora nem sempre a palavra política fosse ali utilizada, mas era uma espécie de formação política. E eu tive também a sorte de conviver um tempo com o padre Praxedes, né? Que era uma pessoa de uma consciência social muito grande, né? Inclusive algumas missas que eu acompanhei, né? Ia com ele para a zona rural, ele falava abertamente de política, às vezes nessa época de eleição ele levava algum santinho do deputado, alguma coisa assim, né? E eu fui aprendendo com ele. Mas que bom esse resgate que houve sobre esse nome, porque Padre Praxedes é uma figura que simboliza muito assim, um período de Maracás, né? Até hoje eu vejo assim, pessoas que daquela época que acompanham ele nas missas e no dia a dia, falam com bastante emoção, né? De quem era o Padre Praxedes, assim. Olha, eu nunca me esqueço de uma das missas que eu acompanhei o Padre Praxedes em uma comunidade aqui no Maracazinho. Eu estava com ele. Eu estava com ele e ele, depois da missa, numa conversa informal com o pessoal da comunidade, ele explicou, a gente estava vivendo um pouco aquela época, eu sabia mais geografia, acho que você não viveu esse período, mas teve um dos temas da campanha da fraternidade, era sobre os excluídos. E aí ele começou a falar sobre isso, o que eram os excluídos, sabe? E aí ele, em determinado momento, ele disse assim, olha, nesse momento da política, vocês precisam pensar naqueles candidatos que pensam nos pobres. De fato. E não nos candidatos que representam os ricos. De fato. E aquilo me despertou. Aí ele começa a apresentar alguns candidatos do PT também, né? Sim. Na década de 90 nós fizemos o primeiro vereador do PT aqui, quando o PT era visto assim, com muito preconceito. Sim, porque assim, a gente já vê que o conservadorismo hoje ele já não olha com bons olhos para o PT. Hoje, que a gente já tem um discurso mais aberto, né, tem mais informação, imagina naquela época, falar do PT naquela época. E aí, assim, esse vereador do PT, né, que foi eleito na década de 90, ele teve votos em lugares que ele nunca foi. Acho que ele nunca se perguntou como é que ele teve votos. De onde é que apareceu? De onde é que apareceu? Mas, assim, a gente que vivia com o Padre Praxedes, a gente estava trabalhando silenciosamente, mas a gente estava trabalhando naquela campanha, sabe? E aí, assim, eu cresci admirando Lula, né? Meu primeiro voto foi em Lula. Eu fui filiado ao PT aqui, no momento em que o PT estava em ascensão na cidade, eu fui filiado. Né? Aí, em virtude dessa configuração local do partido, eu achei melhor me afastar, né? Vi que não era mais espaço para minha militância, né? Então me afastei um pouco. E aí entrei no PSOL, né? Que é um partido mais jovem, né? É um partido que ainda há muito espaço para debate. Né? O PSOL. E entrei graças ao companheiro Carlinhos, né? Que é o presidente do PSOL aqui, e a gente está construindo esse partido. Que é um partido relativamente novo, né? É relativamente novo. Essa ideia de filiação partidária ainda é mais assim, escassa ainda, né, aqui no Maracás, e mais escasso do que se filiar um partido é buscar um partido que cabe. Porque assim, a coisa da ideologia partidária ela é uma coisa que, pelo menos eu percebo, que não se faz presente na política maracaense, né? Porque você tem figuras que, por exemplo, sem citar, não sei se vai preservar alguns nomes, mas o cara é do PFL. Aí vai pro PT. E aí, sabe, assim, onde está a ideologia partidária enquanto exercício de uma política aqui? É meio confusa. A gente não pensa que existe de algo em Maracás do que é uma ideologia política. Então as pessoas confundem partido só para ter coro para poder ser eleito ou ser candidato. Justamente. Eu ouvi isso de várias pessoas que estão na política em Maracás. Bobagem de partido. Partido é só o meio pelo qual você se candidata. Né?
E aí é uma coisa que distorce um pouco a nossa atuação política. Né? Porque você vê, por exemplo, pessoas que estão afiliadas a um partido, que tem determinada ideologia, mas a prática dele é outra. Isso eu falo tanto do ponto de vista positivo quanto do ponto de vista negativo. Uma vez, conversando com uma liderança de um partido de direita aqui, um dos meus amigos falou: rapaz, não cabe, não faz sentido você ser desse partido. Você já viu o que é que esse partido defende? Já, defende Estado mínimo, defende privatização, defende, sabe, tudo particular, tudo privado, né? Ou seja, é aliado ao interesse do capital, né? Do capital. E o que é que você está fazendo? Você está preocupado em levar as pessoas para o hospital público, você está preocupado com a subsistência de determinada família que é sua apoiadora, você está correndo atrás das instâncias do serviço público, da assistência social para ajudar as pessoas. Não combina, cara. Não combina. Então, assim, ele não reflete para o fato de que, estando naquele partido, ele está construindo um inimigo. De fato. Não é? É o que acontece aqui em Maracás, por exemplo. O cara está aqui preocupado, né? Muitas vezes faz das tripas aos corações para conseguir, por exemplo, defender o direito de alguém se aposentar, né? Ou de ter o benefício como um agricultor, seja lá o que for. Né? Aí ele vai, na época de campanha, faz campanha, não vou falar o nome, porque todo mundo sabe quem é, faz campanha para o cara que é o relator da reforma da Previdência. Aí o que acontece? Você está juntando com as mãos e espalhando com os pés. Porque daqui a 2 anos, quando esse cara, que vai se reeleger agora, atuar no Congresso, ele vai criar mecanismos para dificultar que você aqui consiga o benefício para o cara que você está tentando ajudar. Essa coisa desse raciocínio de entender que quando a gente fala em ideologia política, não é uma coisa que é fantasiada. A ideologia política é um movimento para o qual o partido se preza. Sim. Ou seja, uma hipótese de um partido que esteja alinhado a movimentos sociais. Se eu integro um partido desse, eu tenho que entender que esse partido prega isso. Porque é o que você falou, quando eu elejo alguém que lá na frente vai construir algum mecanismo, eu tenho que construir um mecanismo que me ajude a construir a sociedade que eu quero. Eu não posso votar num cara que eu estou aqui fazendo uma coisa que eu acho que é certa e o cara vai entrar lá só para fazer coisa que não vai me ajudar e não me atrapalha. E outra coisa, fica uma coisa meio bagunçada, né? Porque você fica querendo se mover e travado e sem entender por quê. Eu acho importantíssimo a gente trazer essa coisa da ideologia política para Maracás, essa coisa. Não estou falando aqui de levar para o partido A, B, C, o B ou C, entendeu? Eu estou falando de construir um discurso sobre isso, um diálogo sobre isso. Esses são termos, né, que as pessoas têm medo, né? Quando fala assim, política, né, as pessoas já encaram como se fosse uma coisa desonesta. Né? Parece que você filiar um partido é um meio de você tomar dinheiro público. Eu acho até engraçado essa coisa de quem está afiliado, né? Eu não ganhei nada até agora. Eu só gasto. Só dor de cabeça. Só perco meu tempo, dor de cabeça. Às vezes, para passar de alguma coisa, a gente tira do bolso. Mas, enfim, assim, as pessoas pensam que você está afiliado a um partido é um meio de você ganhar dinheiro e é uma coisa que é essencialmente desonesta. Não é. Não é essencialmente desonesta. A política é uma prática humana. Ou a gente se organiza pela política, ou vira barbárie. Ou a gente se organiza pelos meios democráticos, ou a gente se organiza pelos meios autoritários. Da força bruta. Da força bruta. O que é preferível? Que todos nós nos envolvamos na política de tal modo que a gente construa uma sociedade igualitária, diversa, plural, né? cheia de conflitos, mas com respeito, né? E com alguma ordem, ou entregar a sociedade nas mãos de um tirano, de uma pessoa que determina o que é que vai ser o seu destino, o que é que vai ser o meu destino. Sabe? A política é a única saída que a gente tem. A democracia
É um sistema cheio de falhas, mas ainda é o único que a humanidade conseguiu construir até agora que permite alguma forma de igualdade e liberdade. Se a gente não for por aí, a gente vai perder aquilo que a gente construiu de civilização. Inclusive, eu acho que a política é uma forma de proteger o que a gente chama de civilização, né? Ou de instrumentos civilizatórios. Sabe? Porque se a gente não tiver política, a gente não vai ter saúde pública, não é? A gente não vai ter educação pública. Tudo isso tem falhas, mas a gente só vai conseguir resolver essas falhas por meio da própria política. Sim. Você falou, sem ela a gente já viu que é pior, muito pior, né? Mas assim, a política, a gente tem mesmo que entender que a vida como a gente leva no nosso dia a dia, ela é precisamente ditada pelas regras políticas. Ou seja, se eu não participo desse jogo, desse cenário, eu estou abdicando de um espaço que eu poderia estar ocupando e deixando na mão de quem venha. E o que acontece? As pessoas, na sua grande maioria, não conhecem esse ponto, ou se conhecem, é o que você falou também, né? Aquela coisa do preconceito, né? Foi uma coisa que foi criada também para a pessoa negar essa coisa da política para que eles fiquem no poder. Uhum. E quem é que se aproveita desses espaços de poder? É as pessoas que sabem da importância, sabem do poder que tem na mão e se aproveitam do espaço a fins próprios, a seu benefício. A própria construção, né, da ideia de política como algo ruim interessa os poderosos. De fato. Assim como a palavra ideologia que você utilizou agora há pouco. É uma palavra É uma palavra vista sempre como algo negativo. negativa. Quando ele diz assim, mas isso é ideologia. É como se ele dissesse, isso aí é Fantasia da sua fantasia, isso aí é uma bobagem, ou isso aí, né, é qualquer coisa que não preste. Quando na verdade ideologia é uma construção, né? Não existe uma pessoa sem ideologia. De fato. Não existe. Você imaginar, por exemplo, uma escola sem ideologia. Não existe. O que existe é um silenciamento de determinadas pautas. De fato. Enquanto você silencia uma pauta, você abre espaço para outra pauta. Entende? Sim. Essa coisa mesmo que foi construída há pouco tempo, sobre escola sem partido. O que é a escola sem partido? A escola sem partido é a escola sem determinadas pautas que são representativas de alguns partidos. Alguns. Mas outras pautas que são de interesse de outros partidos continuam. Né? Aí você poderia dizer assim, a escola não pode falar de política. Mas o que é política? Como é que a escola não vai falar de política se tudo na vida da gente é política? Todo ato não é político. É política. Não. Aí você, não, a escola tem que falar de empreendedorismo. Empreendedorismo não é política? Desde onde? É o que então? Desde onde? Né? A escola tem que falar da formação do trabalho. Isso também não é política, não? Tudo é política. Só que assim, o que existe é a tentativa de silenciar algumas pautas específicas, que as pessoas se incomodam. Não é? Então essas pessoas não querem que a escola fale sobre racismo, não querem que a escola fale sobre o preconceito preconceito de gênero ou de orientação sexual, né? O preconceito contra a mulher, a violência contra a mulher, não quer que tenha na escola, por exemplo, educação sexual. Qual é o interesse dessas pessoas de que não tenha educação sexual na escola? Que eu me lembro que na década de 90, uma das coisas que mais se dizia era que a escola precisava ter educação sexual. Que uma coisa assim, importantíssima para a sociedade, que a escola falasse sobre educação sexual, que falasse sobre abusos, sobre estupros, né? Para que as pessoas entendessem, para que as pessoas se protegessem, para que as pessoas soubessem fazer futuramente um planejamento familiar. Aí de repente, não, a gente não pode tocar nesses assuntos. Né? A gente não pode falar nisso. Assim, por quê? A quem é que interessa a gente ter uma escola que não fala, por exemplo, sobre abuso sexual? A quem interessa deixar as crianças inocentes sobre isso? A gente está protegendo quem?
Os abusadores. Os abusadores, evidentemente. Não é uma coisa que aconteceu, é um plano montado para isso. Né? Uhum. É toda uma estratégia montada para a gente não ocupar esse espaço e fazer com que esse espaço perdure. Assim, não vou fazer julgamento, nem dizer que foi bom, que foi ruim, mas assim, se a gente olhar para a própria história marancaense nesses últimos anos, a gente vê que as famílias, né, que ocupam o poder ou que estão na disputa dos cargos de poder são famílias sempre assim, tidas como famílias grandes, né? Assim, do que diz respeito ao status social, ao acúmulo de riqueza e tudo. Então, é uma questão assim a ser pensada. Por que, sei lá, a gente não tem nunca teve um prefeito em Maracás que não fosse de uma família de um status social grande, sabe? Não importa a ideia que tivesse. Por exemplo, assim, a gente teve um representante do PCdoB e que a gente não viu essa. Não é assim dizer, não, ele não teve muito. Não é isso. Ele não aparecia nem no discurso do boca a boca do povo. Justamente porque a gente não discute certas coisas, né? E quem está lá discutindo sabe como tirar a gente da jogada. E se a gente continuar nesse caminho, só vai ficar enrolando, é o que você falando, fazendo com a mão e desmanchando com os pés. Importantíssimo esse papo da política, inclusive salientar a galera aí, vamos futucar a família, os amigos. A gente está num momento importantíssimo na história do Brasil. Né? A gente vem do que eu considero um golpe da nossa presidenta Dilma. E de lá para cá a gente vem só regredindo em vários setores, principalmente sociais, educação, saúde, vários setores. E assim, é um momento importante, a gente tem agora a decisão, nossa ponta de dedo aqui na cabeça, para ainda votar certinho, é pesquisar, alinhar. É o que a gente falou, tem um partido com uma ideologia, vamos alinhar. Eu vou votar em determinado candidato, vamos ver que a linha desse candidato segue para mim, seguir essa linha da votação, que lá na frente é o que os candidatos falam, eu vou dialogar com quem você não elege. É assim? Eu dialogo com quem você não elege. Então assim, é se preocupar, vou votar no presidente, beleza, mas quem é que acompanha esse presidente aqui na Bahia como governador, como deputado? Porque se eu elejo um time que ajude ele a governar, é mais fácil para ele conseguir melhorias para a gente. E a gente tem que votar em prol do nosso interesse. Qual é o meu interesse? É uma escola melhor? É uma saúde melhor? Infelizmente, qual é o raciocínio do eleitor das pequenas cidades? Eu não vou falar do Brasil todo, vou falar das cidades que eu conheço no interior da Bahia. Mas qual é o raciocínio dessas pequenas cidades do interior da Bahia? Eu vou votar no candidato de fulano. Não é isso? Aí eu vou votar para deputado. Aí depois de um tempo você pergunta, quem foi que você votou para deputado federal, deputado estadual? Eu falei, não lembro. Eu lembro que era deputado de fulano. Né? Mas muitas vezes essa liderança local, ela age de forma flagrantemente desonesta na escolha do seu representante legislativo, ou ela age de forma burra. Como eu lhe falei, ele está aqui juntando com as mãos e elegendo um cara para espalhar com os pés. Eu recebi um vídeo, o cara lendo uma lista dos parlamentares, né, dos deputados, que nessa última legislatura que está se encerrando agora, dos deputados baianos que votaram 100% contra os interesses dos trabalhadores. Nas votações relacionadas aos direitos dos trabalhadores, à assistência ao trabalhador, à proteção dos direitos sociais do trabalhador, o direito à aposentadoria, tem uma lista, né, não me lembro exatamente, mas entre 10 e 20 pessoas, que votaram 100% contra. Entende? Aí vem uma liderança local e fala assim, não, esse aqui é meu deputado. Ele está pensando em quê? Esse deputado, se eu der a ele aqui 200 votos, 500, 600, daqui 2 anos esse deputado vai investir na minha campanha para que eu me eleja. Mas será que esse jogo, essa conta está fechando direitinho? Está sendo bom para quem, né? Está sendo bom para quem? Porque durante os 2 anos que você vai se preparar para fazer a sua eleição local, esse cara está lá destruindo os direitos das pessoas que votaram nele. Está ali destruindo a nossa proteção social contra os trabalhadores. E aí, quando você se tornar um eleito localmente, seja prefeito, seja vereador, seja o que for, como é que você vai ajudar as pessoas daqui
sendo que o cara que você elegeu para legislador já destruiu os mecanismos que você poderia utilizar para ajudar as pessoas. Então a conta não fecha nunca. E fica sempre nesse ciclo de eu te ajudo, tu me ajuda, eu te ajudo, que a gente chama de fisiologismo na política. As pessoas só pensam em verba para a campanha. Né? Ah, fulano trouxe uma emenda parlamentar para calçar a rua. Fulano trouxe uma emenda parlamentar para fazer não sei o quê. Fulano conseguiu um trator para a associação tal. Fulano... Certo, beleza. Mas na hora de votar lá no Congresso, Como é que ele tá como foi que ele votou? Né? E outra coisa, essa emenda parlamentar que ele traz, calçamento, o trator e etc., ele conseguiu por quê? Será que não é porque ele faz parte de um jogo maior? Enquanto está vindo para cá uma emenda de 100 mil, 200 mil, quanto é que está indo para outros lugares? Mas inclusive a gente tem agora na nossa própria governo que é um dos recordes de aprovação de emenda para tratores, essas coisas, né, que servem tudo de barganha. É o que a gente chama de orçamento secreto. Eu acho muito engraçado como na política as coisas vão mudando de nome, né? Em 2005, o nome disso era mensalão. De fato. E aí você ligava a televisão, tava o William Bonner lá com o esgoto, saindo dinheiro, né? Tesoureiro do PT, não sei o quê, deputado Roberto Jefferson, não sei o quê, deputado fulano, não sei o quê. Agora o nome é muito simpático, né? Orçamento secreto. É mensalão, cara. É corrupção. De fato. E fica evidenciado, né? Fica evidenciado, assim, quem parar para prestar atenção um pouquinho vai perceber que, assim, por que um orçamento público de um dinheiro que é nosso é secreto? Não se justifica, né? Não tem o que se dizer. É mesmo assim uma situação complicadíssima que a gente vive e tenho fé de que a gente possa dar melhores passos agora nessa semana. Assim espero. Eu queria pelo menos que o jogo político tivesse alguma coerência, sabe? Que tivesse pelo menos coerência, que pelo menos as pessoas se apresentassem como elas de fato são. Sim. Eu tive assim, eu acho que se eu escrever minha biografia, eu não posso esquecer daquele dia. Né? Reunimos eu, minha esposa Ivana, que é também dirigente do pessoal aqui, e outros amigos, né? E fomos recepcionar um determinado parlamentar, né? Na inauguração do posto do INSS aqui na casa, né? Bom, pela lógica, né? INSS serve para quê? Basicamente garantir os direitos sociais e principalmente a aposentadoria. É isso? Quem é que vinha inaugurar o INSS? O relator da reforma da Previdência. Eu não quero dizer o nome porque o pessoal disse que eu tenho implicância com o Arthur Maia, mas não é pra De fato. E assim, as pessoas que estão aqui localmente preocupadas, eu tenho que falar para o pessoal que está assistindo a gente, vocês estão preocupados aí, ó, daqui 5 anos eu posso pedir aposentadoria, daqui 10 anos eu poderia pedir, ou era daqui 10 anos, mas não vai ser daqui 10 anos, vai ser daqui 15, ou daqui 20, ou será que eu vou conseguir? Lembre-se, o culpado é Arthur Maia, esse cara aí, que tem uma porção de gente pedindo voto para ele. Né? Aqui em Maracás, todo mundo, Arthur Maia, esse é meu candidato, não sei o quê. Esse cara é que estragou a sua vida, que você poderia se aposentar muito mais cedo. Esse cara foi lá que construiu esse texto, a mando do vampiro Michel Temer. Né? Isso é uma das coisas que foi construída, né? Várias coisas foram construídas depois do golpe contra Dilma. Sim. O golpe contra Dilma, que já está mais do que provado que foi um golpe, porque não houve crime nenhum, não houve nenhum caso de corrupção. Já foi julgado, já foi arquivado, já foi tudo. Né? Dilma talvez tenha sido a presidente mais honesta que o Brasil já viu. De fato. Né? Eu também guardo isso comigo, mano. E o golpe foi justamente para acabar com os direitos da gente. Então, vem o vampiro Michel Temer, Reforma trabalhista. reforma trabalhista, que tirou muitos
das proteções aos trabalhadores, mexeu na lei também dos sindicatos, então isso fragiliza também a organização dos trabalhadores. Sim. Vocês que acham que o sindicato não presta, se não tiver sindicato, Para pior. o trabalhador sofre, porque ele não tem como negociar diretamente com o patrão. De fato. Não é? O cara mexeu na educação e na saúde. Eles conseguiram tirar uma lei... Foi um congelamento de gastos, né? Congelamento de gastos. Um novo investimento. Justamente. E a proposta que tinha dos royalties do pré-sal, né, de boa parte desses royalties, ir para a educação e para a saúde, eles engavetaram tudo. Quer dizer, agora a gente poderia ter uma educação pública e uma saúde pública muito melhores. E isso não aconteceu por quê? Porque houve um golpe jurídico parlamentar. Né? Um grande acordo com o Supremo, com tudo, né? Porque se não fosse o Supremo na jogada, não ia acontecer, não ia passar. O Supremo foi, no mínimo, omisso em relação ao que aconteceu, né? Com a participação da grande mídia, com a participação das grandes empresas, organizado pela Fiesp, né? Enfim, tudo isso para quê? Para subtrair direitos nossos. E quando a gente falava isso na época, muita gente dizia, não, bobagem, não sei o que, pedalada fiscal. Até hoje ninguém sabe definir direito o que é esse negócio de pedalada fiscal, né? E a gente chupou no dedo, a gente é que perdeu. Rapaz, assim, o tema política é um tema que a gente pode abranger muito, mas é uma coisa que eu fico sempre, agora mesmo nessa política, eu tenho me questionado muito como eu tenho uma liderança política nas localidades, nas cidades, e eu não tenho dessa liderança política sabendo da importância que é esse momento histórico, para um lado ou para outro. Mas assim, sabendo da importância que é, como eu não tenho lideranças políticas que se posicionam, né? Eu fico me perguntando assim, como por exemplo, sei lá, o cara que você votou não se posiciona politicamente a favor ou contra o determinado candidato, porque assim, é igual eu vi um cara dizer esses dias que tanto faz com quem foi eleito ao governo do mesmo jeito. Como assim, velho? Como assim um cara desse governo do mesmo jeito que tanto faz foi eleito? Não é? Rapaz, é um negócio meio assim, né? Então a gente tem que ter esse bom senso de tentar entender o que é que está acontecendo, quais são as jogadas políticas que estão se organizando. O candidato a Semineto falou um negócio desse assim, como se fosse uma coisa natural. Tanto faz com quem foi eleito, como assim, velho? Porque ele vai gerir, talvez, né? Espero que não. Mas se ele for gerir o Estado, o Estado da Bahia, como ele dialoga com qualquer um, poxa, sabe? Então, assim, minimamente a gente buscava dar certinho. Eu acho que... Porque observe, essa coisa de Assemineto, né? De querer ficar em cima do muro, acho que é muito conveniente, porque é tipo da política que ele sempre fez, né? De ficar em cima. Ele tem esse perfil, não. Ele joga quem vai ganhar. Justamente. É muito parecido com o irmão siamês dele, o PMDB, né? Que a União Brasil, na verdade, é o Democratas, que é o PFL. Eles sempre estiveram, desde a ditadura militar, nas bordas do poder, né? Sempre criando um jeitinho para ficar de boa com todo mundo. Então, assim, ele não quer ficar contra Bolsonaro e não quer ficar contra Lula. Ele quer ficar do lado de quem ganhar. Só que aí tem um grande problema, né? Quando você diz assim, tanto faz, é a mesma coisa que você diz assim, olha, tanto faz o povo estar na fila comprando osso, para mim, não tem problema. Tanto faz ter vacina ou não ter vacina. A gente está vindo de um governo desastroso como esse, não é? Isso aí não é só uma opinião nossa, é uma opinião internacional. É a maior vergonha, né, da política internacional. Inclusive é um tipo de piada, né? Um tipo de piada. Um grande desastre econômico que se sustenta só por conta de que uma horda de fanáticos acredita em tudo que ouve. Né? O cara chega lá e diz que a gasolina da Inglaterra é mais cara do que o Brasil e todo mundo é verdade. Não para nem para raciocinar. É uma horda de fanáticos, né? Sem o menor senso crítico, que fica seguindo e reproduzindo isso. Aí vem um cara que é candidato a governador em um dos estados mais importantes da federação, em virtude da sua riqueza natural, do seu PIB, da sua diversidade cultural, e o cara diz assim, não, tanto faz como, cara.
Rapaz, quem viveu esse momento da pandemia, velho, e percebeu assim, o descaso que o governo teve, por exemplo, na compra das vacinas, né? Descaso, assim, porque gastou dinheiro com medicamento que ele fantasiou que servia e não sei o quê. E houve um descaso e as pessoas viram pessoas morrer, pessoas fragilizadas, gente que tem traumas e carregam sequelas até hoje. E você não se pergunta assim, pô, velho, o que foi isso, sacou? E acreditar cegamente. É o que você falou, o cara vai ser fanático, mano. Toda palavra, porque o cara que está fielmente vendo, vivenciando a coisa, e o cara fala, rapaz, a Terra é plana, e eu acredito que ela de fato é plana, não dá para entender. É por isso que, assim, no primeiro momento, o pessoal estava querendo lançar o candidato a presidente, Glauber Braga. E eu estava torcendo pela candidatura de Glauber Braga a presidente. Mas existem os diálogos internos do partido, os debates, né, as reflexões, e eu fui do voto vencido. Né? E Glauber Braga, né, não foi candidato a presidente, resolveu se candidatar a deputado federal, que acho que foi uma boa saída no final das contas. E olhando agora a decisão do PSOL, eu vejo que foi uma decisão acertada. Sim. Pela conjuntura. É claro que o PSOL, e aí estou falando de vários setores do PSOL, né, porque é um partido muito diverso, tem várias correntes, e a gente tem opiniões muito diferentes dentro do próprio partido, mas vários setores do PSOL não gostariam de estar apoiando o Lula no primeiro turno. Eu compreendo, porque existe uma diferença ideológica acentuada entre PT e PSOL. Né? Mas, por outro lado, eu vejo também que essa não é uma eleição convencional. Sim. Um momento histórico é diferente. Então, assim, se a gente pode, de alguma forma, agir para proteger, pelo menos essas instituições que ainda estão de pé, a gente precisa fazer isso logo. A gente não pode vacilar, entende? Claro, eu tenho as minhas críticas à própria organização do nosso Estado. Né? Esse Estado é o Estado burguês. Mas se o pessoal entra nesse jogo para disputar disputar mesmo o poder por meio das eleições, de certa forma a gente convenciona que a gente aceita essas instituições do Estado burguês e que a gente tenta, por meio dessas instituições, atingir setores de poder e fazer alguma coisa pelas pessoas. Né? Então, assim, a minha crítica fica a esse Estado. Né? Eu entendo que existe o aparelho ideológico do Estado, né, que domina as mentes das pessoas. Né? A própria justiça, ela não é justa para todo mundo. Né? A justiça não é cega. A justiça é bem feita quando bem pagada. Justamente. Quando você tem dinheiro, a justiça é muito eficiente. Né? Então, não é uma justiça feita para todos, ela é uma justiça para proteger muito mais o capital do que a vida humana. De fato. Né? Mas é aquela coisa que eu falei, ser ruim dessa forma, imagine se não houvesse isso. Né? Imagine se um louco, né? É claro que ninguém vai fazer isso, mas se um louco tivesse a ideia de fechar o Supremo Tribunal Federal. Entendeu? O burguês ia ser, né? A completa desordem. Né? E o país ficaria à mercê da vontade de um indivíduo. O que ele quisesse fazer, ele faria. Então, isso não pode ser um Estado. As pessoas não podem imaginar que isso pode dar certo. Esse tipo de regime é a Idade Média, né? Esse regime da concentração do poder na mão de uma pessoa específica ou de uma família é a Idade Média. A gente já passou por isso, já viu que não serve para o modelo de sociedade que a gente quer. Então... Não há um só lugar no planeta em que o totalitarismo seja uma coisa boa. Boa, de fato. De fato. Onde ele se instaurou, deu muita morte, deu muita repressão, né? É isso, eu acho que o podcast hoje foi muito proveitoso. Eu queria agradecer de novo. Eu que agradeço. A sua presença. Deixar as considerações finais para você fazer, agradecer quem você quiser. Mandar um salve para alguém. Eu preciso aproveitar a oportunidade para agradecer a você, a minha família que está aí assistindo, né? Minha esposa está me acompanhando aqui, minha companheira de todas as horas de pesquisa e tudo mais, de militância. Um alô aí dos meus estudantes também. Muitas vezes os espaços que a gente está, por ser um espaço público, institucional, a gente não pode falar tão claramente sobre as nossas posições. Né?
até por conta de uma proteção ao própria instituição, né? à própria instituição, né? Que eu acho isso correto. A gente não, um servidor público não se pode utilizar o espaço público para colocar suas posições políticas, é correto, mas aqui eu tive a oportunidade de falar mais abertamente sobre tudo isso, né? Sobre política, sobre pesquisa, sobre arte. O diálogo do podcast, ele quer ser construído dessa forma, sacou? Uma coisa mais aberta, sem muita formalidade, deixar a pessoa à vontade. E também parabenizar pela iniciativa, parabenizar também pela sua arte, né? Que eu acompanho já há algum tempo, suas composições, os clipes, né? Esse seu cuidado aí com a pesquisa na hora de fazer a sua música. Meus parabéns. Obrigado pela oportunidade. Vou agradecer a todo mundo que passou por aqui, que ainda vai ver. Esse episódio vai ficar disponível lá no YouTube. A gente está transmitindo hoje só no Instagram, mas a gente vai subir para a plataforma do YouTube e vai estar lá no... Eu acho que encerrou aí. Tá ao vivo. Voltou? A gente teve um problema aqui, caiu a conexão, mas voltou. Queria agradecer. Tem alguma pergunta aí pra galera ainda? Da galera ainda? Tem, Nanda? Tem. Tem mais pergunta? Porque aqui saiu a pergunta. Vamos fazer a pergunta para o Matheus a gente. Deixa eu ver. É o Matheus Almeida? Matheus Almeida. Vimos que na eleição para presidente passada tivemos mais de 1.500 votos para Bolsonaro em Maracás. Isso mostra algo sobre o crescimento da extrema-direita em Maracás e a esquerda radical, onde está? Bom, eu não acho que seja. Eu acho que é Matheus Almeida. Matheus De Josi, né? Matheus, eu não acho que haja aqui um crescimento da extrema-direita em Maracás. Ela cresceu, mas estagnou. Né? Eu avalio que muita gente que votou em Bolsonaro na eleição passada agora não vota mais. Sim. Né? Sobre a esquerda radical, Matheus, eu não acho que tenha aqui a construção de esquerda radical. Talvez haja em Maracás alguns radicais de esquerda. Né? Que são muito mais radicais teóricos do que práticos, né? De fato. Assim, muita gente que fala, mas que do ponto de vista da ação mesmo não tem muita atividade. Não tem muita atividade, né? Não tem espaço para o crescimento com a esquerda, nem com a esquerda moderada, né? A esquerda moderada tem dificuldade de fazer alguma coisa. Imagine a extrema esquerda. Né? Uma coisa que eu reflito muito sobre essa coisa do bolsonarismo é que, assim, essas pessoas, elas não passaram a existir com a vinda de Bolsonaro. Elas apenas ganharam um porta-voz e que, assim, eu sei que várias pessoas estão ali, talvez até enganadas por um discurso por um caráter religioso, de valores e tal, mas, assim, boa parte dessas pessoas, elas se encontram mesmo com esse discurso e nessa figura eles acharam como se representar e se postaram vista, sacou? Concordo. Inclusive, se Bolsonaro sair da política, eles não encontram outra pessoa. Representar. Meu velho, muito obrigado, viu? Um prazer meu. Agradecer também a Galeria Farrapos, que nos cedeu o espaço aqui e está sendo possível por conta disso também. Espero que esse seja só o primeiro de muitos episódios. E Vitor certamente vai voltar aqui também para a gente conversar mais. Proposta de trazer também, não só um convidado, mas às vezes 2, 3, para a gente construir um diálogo mais rico. Agradecer, esse foi o podcast de hoje. Salve, salve aí, galera. E é isso, tamo junto.